Controle de qualidade, parte 4. Então, nós vamos trabalhar o conceito de CEP, né, que é o controle estatístico do processo. Então, o que é esse controle estatístico do processo que nós vamos chamar de CEP? Eu vou chamar aqui de CEP, né? O controle estatístico do processo ele vai envolver vários métodos de medição e análise de um processo. Então, esses métodos, eles são aplicáveis, né, tanto em situações de fabricação, quanto em situações que não são envolvidas na fabricação mecânica. E os objetivos, né, melhorar a qualidade, reduzir a variabilidade e buscar, né, uma estabilidade do processo e solucionar alguns problemas durante ali o processamento. Então, é basicamente o que eu falei, né, agora há pouco, né? Dependendo do nosso processo, ele vai ter uma capacidade boa ou ruim, né? Então, é interessante que esse processo ele seja capaz, ele seja estável, né? Então, as técnicas do CEP, que é o controle estatístico do processo, vão estar relacionadas a gente identificar a qualidade, né, de saída do processo, como é que estão sendo, né, fabricadas essas peças, e também a gente buscar, né, reduzir essa variabilidade. Nós vamos entender isso durante essa aula, tá bom? Esse é o meu objetivo aí nessa aula, fazer com que vocês entendam isso. Então, existem algumas ferramentas, né, que elas estão associadas ao controle estatístico do processo. Né? Nós vamos chamar aqui de 7 ferramentas principais, tá bom? Algumas literaturas eles vão trazer, elas vão mudar, né, uma ou outra aí, mas no geral são essas 7, tá bom? Que são os gráficos de controle, os histogramas, o diagrama de Pareto, folhas de verificação, diagramas de consideração de defeitos, diagramas de dispersão e diagramas de causa e efeito. Então, algumas literaturas eles vão trazer fluxograma, né? Mas, enfim, no geral são essas 7 aí. Nós vamos ver, né, cada uma delas hoje aqui na nossa aula. Então, para ser bem sucedido, esse controle estatístico do processo ele tem que incluir, né, o comprometimento, né, com a qualidade de toda a organização. Nós vamos ver isso também mais na frente. Né? Então, desde a alta administração, desde os gerentes, né, até o trabalhador de chão de fábrica, ele tem que incorporar esse conceito de qualidade. Nós vamos ver isso daqui a pouco também, quando a gente falar de gerenciamento total da qualidade. Então, a primeira ferramenta do CEP, né, que nós vamos ver aqui, é o que nós chamamos de gráfico de controle ou carta de controle. Então, esse gráfico de controle ou carta de controle são esses gráficos que eu coloquei na tela. Então, são gráficos que eles vão, né, trazer para mim, em função do tempo, né, como é que está se comportando o meu processo. Então, aqui nós temos várias leituras que são feitas, né, aí do meu processo, e eu consigo, né, fazer aí um estudo, né, de como é que está comportando essas variáveis de saída com o tempo, tá certo? Então, essas variações que em qualquer processo se dividem em dois tipos. Então, nós temos dois tipos de variação. Nós temos as variações aleatórias, que são as variações, né, que estão presentes no processo, mesmo ele estando sob controle estatístico, e variações causais. Essas variações causais elas vão ser variações que elas vão fazer um afastamento do meu controle estatístico. Então, esse processo aqui, ó, dessa figura aqui, ó, notem que eu estabeleci, né, meu limite superior de controle e meu limite inferior de controle. Ou seja, aqui está relacionado com aquelas zonas de especificação que nós vimos, tá bom? Então, nós temos, né, uma tolerância, uma faixa de tolerância, nós descontamos, né, ali a incerteza de medição e nós vamos ter ali um limite inferior e superior de especificação e eles vão se transformar, né, em um limite inferior e superior de conformidade, tá bom? Então, se as minhas peças estiverem entre essas duas linhas aqui, ela tá ok, né? Então, notem que essas peças elas estão ok, mas mesmo assim existe uma variabilidade. São variações que nós chamamos de aleatória, tá bom? Existe uma variabilidade aqui natural do processo. Porém, aqui ó, nós identificamos nesse ponto ó, uma variação causal, que é uma variação que ela não é uma variação aleatória e ela vai, né, ser fruto de algum problema que aconteceu durante o processo e ela vai desviar aí o nosso ponto, né, o nosso gráfico os nossos pontos do gráfico de controle para fora da zona
de conformidade, tá bom? Então, o engenheiro, né, analisando esse gráfico, ele vai ver que aqui houve, né, uma tendência ao crescimento aqui, ó, desses valores, e ele vai identificar, ele vai ver que houve, né, alguma coisa aqui nesse ponto, e ele vai identificar e procurar fazer ali uma atuação, né, uma ação para poder trazer de volta para o controle esse processo, tá bom? Então, o propósito de um gráfico de controle é identificar aqui, né, identificar quando o processo saiu, né, do controle estatístico, né, sinalizando a necessidade de uma ação corretiva, né, aí do analista, né. A cada de controle é uma técnica gráfica na qual estatísticas calculadas, né, a partir de valores medidos de uma determinada característica do processo são representados pelo tempo. Aqui nós temos uma carta de controle mais real, né, mais real para a gente ver como é que ela funciona, né. Então nós temos o limite superior de conformidade e o limite inferior de conformidade. E nós temos aqui os pontos que representam as medições. Então notem que existe uma variabilidade natural, né? Nós tínhamos, né, lá na parte 1, né, do nosso curso, o conceito de erros aleatórios. Então, nota que esse ponto aqui, né, ele já chega ali próximo, né? Mas ele já retorna, né? E nós temos aqui esse ponto aqui também, né? Mas, no geral, né, essas cartas de controle elas vão dar essa informação para nós. Então, ela é basicamente o método mais utilizado em CEP, né? Junto com o histograma, né? Então, geralmente a gente trabalha, né, com a casa de controle junto com o histograma. Então é uma ferramenta, né, uma das ferramentas aí do CEP e é a mais utilizada, tá bom? Então aqui, ó, nessa figura aqui nós vamos entender um pouquinho o que é esse tal de controle, né, estatístico do processo, né? Então vamos iniciar por aqui, ó. Eu tenho o meu processo, eu estou fabricando eixos, né, no torno CNC. E eu estou, né, controlando, né, as dimensões desses eixos através de um sistema de medição linear, medindo o comprimento, diâmetro, né, desses eixos, tá bom? Então eu tenho aqui, eu tenho, vamos usar essa ilustração aqui inicial, que essas minhas peças, esses meus eixos estão sendo fabricados com uma situação fora de controle. Então, a minha especificação, diâmetro nominal desse eixo é 20 milímetros. Só que eu tenho aqui, ó, alguns eixos que saem com 20 milímetros, outros saem com 18, outros saem com 21, e eles têm aí uma variabilidade também, né? Isso aqui é uma média, né? 18, 20, 21 é uma média, né? Não significa que todas as peças têm 20, né, nesse lote, mas elas vão ter uma variabilidade, tá bom? Então eu tenho uma situação fora de controle, né? Eu tenho aí, ó, peças que estão ok e peças que não estão ok. Então, o que nós vamos fazer através do controle estatístico do processo? Nós vamos eliminar essas causas especiais e nós vamos eliminar, né, porque essa variabilidade aqui, ó, grande, é porque está acontecendo alguma coisa aí durante o meu processo, tá bom? Então, o engenheiro ele vai lá e vai estudar esse processo, ver o que está acontecendo. Poxa, será que a gente está comprando uma ferramenta de corte que é inadequada? A ferramenta era para ser uma ferramenta de um tipo e a gente está usando uma ferramenta de outro tipo? Será que o fluido de corte não está sendo muito eficaz, então está gerando calor, desgaste da ferramenta, isso está trazendo variabilidade aí durante a fabricação e isso vai refletir na leitura? Ou será que a nossa máquina está com folga, né? É uma máquina que não tem aí a capacidade, né, de fazer aí peças mais exatas, né, próximas ali do valor verdadeiro definido pelo projeto, tá bom? Então nós vamos identificar. Então, estudando, fazendo esse estudo da variabilidade, né, o controle, né, estatístico do processo, nós vamos identificar, buscar essas causas. E, poxa, achamos aqui o problema, né? As ferramentas elas estavam se desgastando muito, né? Tanto o fluido de corte era inadequado, o fluido de corte não era o ideal e também a ferramenta de corte não era ideal, né? Vamos trocar a ferramenta de corte, vamos trocar o fluido de corte. Agora, né, nós temos, né, as ferramentas, o nosso processo, né, aqui bonitinho, tá vendo? Bonitinho, aqui com o tempo, tá bom? Só que o que acontece, né? Se nós formos agora buscar a tolerância,
lá do projeto, dessas peças, né, que elas vão ter uma tolerância, nós vamos ver que ela vai ter um limite inferior e um superior, né, inferior e superior de especificação, que está aqui, ó, nessas linhas trasejadas. Então, notem que mesmo assim, ó, tirando as causas especiais, nós ainda temos, né, uma variabilidade grande aqui, ó. Notem que esse processo aqui, eles não têm capacidade, né. Se a gente fosse fazer aquele CP, daria, né, aí um valor, né, menor do que 1, provavelmente, né. Menor do que 1, certeza, né, aqui na verdade, né. Então, isso está dizendo para nós que esse processo ele não é capaz. Então, nós teríamos agora, né, que também, né, buscar, né, fazer com que esse processo se torne capaz, para que ele consiga atender às especificações que foi dado no projeto, né. Então, agora nós vamos... Notem que agora nós vamos, né, nós vamos tentar reduzir a variabilidade desses resultados, tá bom? Então, nós vamos melhorar aí o processo para que ele consiga, né, ficar desse jeitinho aqui, ó. Notem que essas curvas aqui, ó, elas estão dentro da faixa aqui de especificação. Então, são, né, processos que têm uma capacidade, né, maior do que 1. Um índice de capacidade maior do que 1, tá bom? Então, isso aí é uma ideia geral, né, de um processo, do que nós entendemos por controle estatístico do processo. Outra ferramenta, né, bem importante, né, talvez aí junto com a carta de controle, né, elas estão aí como os membros, né, mais importantes desse conjunto de ferramentas do CEP, é o histograma, né? O histograma não é muita novidade para nós, né? O histograma é um gráfico estatístico de barras e cada barra ela vai ser proporcional, né, ali a frequência ou o valor, né, ou a variação. E através do histograma nós temos uma demonstração gráfica dessa distribuição de frequência dos dados numéricos, né? Então, o histograma ele está junto com a carta de controle porque os dois, na verdade, a gente consegue ter uma ideia visual, tá certo? Talvez a gente pegar ali a tabela do Excel ou pegar mesmo um software, né, que ele vai lá colhendo os dados para nós, a gente não vai ter uma ideia, a gente vai ver aquele conjunto de gráficos, aquele conjunto na verdade, aquele conjunto de números, né, de medições, a gente não consegue ter uma ideia do que está acontecendo, mas quando nós colocamos numa carta de controle ou nós geramos um histograma, nós conseguimos ter uma ideia do comportamento daquele processo, tá bom? Então, o histograma, né, é uma ferramenta muito útil e ele dá condições para o analista, né, avaliar rapidamente, né, essas características desse conjunto de processos de dados, desse conjunto completo de dados. E tá aqui, ó, exemplos, né, reais, né? Então aqui são exemplos reais, mostrando a combinação, né? Então notem aqui embaixo, em cima, as cartas de controle. Então notem aqui que nesse software os pontos que estão aqui na parte verde, ó, é que está dentro da zona de conformidade. A faixinha amarela é aqueles que estão ali, né? Atenção. E a vermelha, né? Nós já temos aí a linha fora da especificação, tá bom? Então nós podemos, né, fazer aí a combinação, né, dessas medidas colocando elas no formato de um histograma, né? Então tá aqui, ó. Notem que o histograma ele tem uma cara aí parecida com a curva normal, alguns, né, mais próximo da curva normal. E aqui nós temos aqui também, ó, um exemplo dos pontos, né, da carta de controle com o histograma, né? E nós temos aqui, né, os limites, né, de especificação. E aqui é a média, né? Então é uma ferramenta bem simples, mas bastante útil aí no controle de qualidade também. Outra ferramenta, né, é o diagrama de Pareto, tá bom? Muito famoso esse diagrama de Pareto. Então, o diagrama de Pareto ele é um histograma especial no qual, né, os dados de um atributo eles são arranjados segundo um critério específico, né? Então, o Pareto é como se fosse um histograma, só que ele tem uma organização diferente. Então, o que acontece, né? O diagrama de Pareto, né, ele é uma demonstração gráfica da tendência, né, que nós chamamos lei de Pareto, de que uma pequena parte ela vai ser mais influente, né, no todo. Ou seja, a gente chama, é muito conhecida essa lei, né, por a lei do 80-20, né, ou regra 80% a 20%. Ou seja,
80% dos benefícios que nós podemos tirar, né, são ocasionados por 20% das variáveis, né? Um exemplo que a gente pode dar, né, é aqui do Pareto, né? Ele era um economista, né, sociólogo lá da Itália, e ele estudou, né, na época dele, que 80% da riqueza, a maior parte, na verdade, da riqueza da população pertencia, né, a maior parte da riqueza pertencia a uma pequena parte da população. Isso acontece no mundo todo, né? Existe uma pequena parcela de pessoas que elas vão deter, né, a maior parte dos bens, né? Então, a lei, né, ela sugere, né, que nós temos aí pequena 20%, né? Esse número 80 a 20, ele não é exato, né? Ele é só para a gente ter uma ideia, só para a gente ter uma noção, tá certo? Outro exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, a nossa própria prova, né? A prova de vocês, né? A prova de vocês, ela seguia aí o princípio de Pareto, né? Vocês tinham lá várias questões na P1, mas a gente tinha uma questão que valia mais, né? Que ela valia lá 6 pontos, né? 5,5, 6 pontos dependendo da prova, né? Então, uma pequena parcela, ela vai ter uma influência muito maior na nota, né? Ó, se vocês respondessem todas as questões, as outras 4, vocês iam tirar 4. Mas se vocês respondessem só aquela lá que valia 6, vocês já iam tirar 6, né? Então, é outro exemplo. Outro exemplo que eu posso dar, né? Uma loja, né? Uma loja de qualquer coisa, né? Uma loja de roupas, né? Ela vai ter ali os produtos, né? E a maior parte do lucro dela provavelmente vai vir, né? De ali pouquíssimos produtos, que são os mais comprados. Então, a gente vai organizar esse histograma, que é o diagrama de Pareto, seguindo essas proporções, tá bom? Então, geralmente, o diagrama de Pareto, ele tem um histograma. Então, nós colocamos, né, as variáveis mais influentes aqui no início, ó, os efeitos, né, a variável mais influente, a gente vai colocando em ordem decrescente, e a gente coloca, né, esse gráfico aqui de pontos, né, mostrando aqui o percentual. Ó. Então, notem aqui ó, uma situação hipotética, né, nesse gráfico aqui, 50%, né, dos efeitos vem, né, apenas da máquina. De materiais, né, nós temos aqui 30%, né? Então, 80% dos meus problemas aqui vem, né, dessa pequena parcela, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. 46%, quase 50% vem só dessa variável aqui, x1, tá bom? Então, esse diagrama é bem interessante e ele serve, né, ele pode ser aplicado em diversas situações, tanto no escopo da metalmecânica, da metrologia, quanto até no escopo do nosso dia a dia. Mais uma ferramenta, né, que é a folha de verificação. É uma ferramenta de coleta de dados, tá bom? Então, o operador ele vai realizar um processo e ele vai, né, ter essa folha, que nós chamamos de folha de verificação, onde ele vai ter a incumbência de registrar, né, os dados nessa folha. Então, depois desses dados forem registrados, ele vai fazer, né, ali uma análise desses resultados, dessas respostas que ele deu, tá bom? Então, as folhas de verificação podem assumir diferentes formas, né, diferentes possibilidades, dependendo aí da aplicação. O modelo deve ser projetado, né, para permitir uma interpretação simples, direta, né, desses dados brutos, né, e serve, né, para a gente poder também saber o que está acontecendo aí durante o processo. Nesse exemplo aí da direita, ó, vocês vão ver aí a fabricação. Então, aí nós temos uma folha de verificação. Um exemplo. Verificação de localização de uma bolha, né? Tinha um processo fundido, né? Então a bolha é um defeito, tinha um fundido. Então nós temos aqui a peça. Então ele fez uma divisão aí na peça. Ele dividiu a peça em 8 seções. A, B, C, D, E, F, G, H. E ele também fez as divisões, né, durante aí a peça, no comprimento, né, em 7 partes. Né? Então ele tem aqui, ó, radial, circular, né? As partes que ele dividiu, as 8 partes, e aqui as 7 partes aqui do comprimento. E ele vai procurando as bolhas, né? E ele vai identificando, ó, na posição 3, aqui ó, 3, na região A, ele teve aqui uma, ele fez um tracinho. Então ele percebeu aqui, ó, pela essa análise aqui que ele fez, ó, ele percebeu que a maior quantidade
de bolhas, né? Se a gente fosse considerar apenas essas seções circulares aqui, estaria na letra E, tá bom? Nessa região aqui E. E a região E. E se a gente fosse olhar nesse comprimento, a maioria dos defeitos estão nessa parte 6 aqui, ó, nesse comprimento 6, ó. Tá bom? Tá aqui, ó. Perdão, 3, né? Tá aqui, ó, 3, desculpa. 3, tá aqui, ó, nessa parte aqui. Tá certo? Que teve 6, né? 6 bolhas, né? Então, o que isso mostra para nós? Isso mostra para nós que nós conseguimos agora, né, ver o que está acontecendo. Poxa, mas peraí, se ele está dando aqui uma tendência a acontecer aqui, nessa posição aqui, eu vou analisar o que está acontecendo no processo, se como é um processo de fundição, se está tendo algum problema no molde, né, nessa região, tá bom? E a gente consegue, né, analisar aí o processo através dessa ferramenta. Então vocês percebem aí que é uma ferramenta simples, né? É uma ferramenta simples, mas a gente consegue identificar e diagnosticar o problema e talvez até identificar, né, aí a causa através dessa ferramenta. Diagramas de concentração de defeitos, né? Algumas literaturas vão trazer o fluxograma, né? Então o fluxograma ele é bem simples, né? O fluxograma não tem muito segredo, mas eu vou trazer aqui o diagrama de concentração de defeitos, né? Então o que é esse diagrama de concentração de defeitos? Ela é um desenho da peça do produto, né? E com as vistas, né, do produto exibidas, e nós vamos agora fazer parecido com a folha de verificação. Nós vamos identificar quais as regiões que acontecem os defeitos, tá bom? Então, estudando, analisando esses defeitos, posições que esses defeitos acontecem, nós conseguimos buscar algumas causas, tá certo? Então, nós temos aqui um exemplo aqui, ó, nós temos um diagrama de concentração de defeitos. Então, nós temos aqui um produto, né? Então, ele coloca aqui, ó, lado esquerdo, direito, tampa superior, tampa inferior, frente, fundo. E ele vai identificando, ó. No lado esquerdo houve um arranhão. Aqui na frente houve um corte. No C houve desgaste, ó. No D teve problema com a forma, tá bom? A gente vai identificando aí os defeitos, né? Um exemplo prático bem interessante, né? Esse aqui, ó. Aqui nós temos uma geladeira, né? E aqui nós temos as visões da geladeira, né? A fita da frente da geladeira, a lateral direita, a parte traseira e a parte esquerda. Então o que foi feito? Foi feita uma análise dos defeitos que aconteciam nessas 4 superfícies dentro da geladeira, e eles foram analisando, e eles foram colocando os defeitos, né? Acontece aqui, o outro aconteceu aqui, foi analisando lá, aqui, e ele foi vendo que a grande maioria dos defeitos aconteciam nessa região que está em cinza aí. Eles estavam concentrados em torno dessa parte central aí da geladeira, né? Tá bom? Tinha lá um arranhãozinho aqui, tinha outro aqui embaixo, mas no geral eles estavam aqui. Então foi feita uma investigação durante ali durante ali o processo, né? E descobriu, né, que era uma correia, né, que era enrolada, né, para fazer ali o transporte da geladeira, e para manusear essa geladeira era usada uma correia enrolada. Então essa correia enrolada, obviamente, ela ficava aqui, né? A geladeira era içada por essa região central. Por isso que a maior parte dos defeitos aconteciam aqui, tá bom? Então foram feitas medidas corretivas para evitar isso e melhorar o manuseio. Então é um diagrama simples também, que a gente consegue identificar e tirar, né, aí informações para a gente melhorar o nosso processo. Outro diagrama bem interessante, pessoal, que inclusive nós até já vimos, né, aqui no nosso curso, quando a gente falou lá de incerteza, é o diagrama de dispersão. Nós falamos dele, né, quando nós falamos lá de incerteza de medição, né, lá no cálculo de incerteza, tá bom? Então, o que acontece? Esse diagrama é muito simples, é uma representação gráfica, né, x e y, onde nós temos uma variável dependente em função de uma variável independente. Então, nós conseguimos plotar esses gráficos, esse gráfico, né, com esses valores, né, de cada x correspondente a um y, e nós vamos ter esse conjunto de pontos, né? Então tá aqui, ó, isso aqui é uma figura real, né? De 2 variáveis, né? Então nós temos aí o conjunto de leituras, e ele tem aí
esse gráfico ele vai nos dar, né, noção aí se está tendo, né, uma correlação ou não, né, entre essas variáveis, né. Geralmente a gente plota, né, uma linha, né, a gente tenta fazer uma regressão linear para poder, né, principalmente quando nós temos uma correlação, né, forte ou média, né, a gente tenta fazer uma correlação linear para a gente poder, né, ter aí uma noção de como é que está acontecendo esse processo, de qual é o grau, né, de correlação desse processo, tá bom? Então é preciso ter cautela, né, em relação a esses gráficos de expressão. Geralmente quando nós vamos extrapolar, né, então se eu quiser, eu tenho aqui uma correlação forte, né, então se eu quiser saber esse ponto bem aqui, então quer dizer que vai ser esse ponto aqui, ó, porque tá aqui. Não, cautela, né? Nem sempre acontece isso, tá bom? Nem sempre a gente pode extrapolar esses gráficos aí. Então, né, recomendo que apenas duas variáveis sejam representadas graficamente. Nós podemos ter várias possibilidades. A gente pode ter, como esse gráfico aqui, né, ele não tem uma correlação muito grande, mas nós podemos ter também uma correlação forte, né, positiva, né, seria uma regressão linear assim, uma correlação média, né, positiva, uma correlação forte, negativa, né, então notem aí que o coeficiente angular dessa reta aí é negativo, isso aqui também, né, então nós temos aí as correlações. Um gráfico também bem interessante, bem importante, a gente consegue, né, estimar, né, e saber se está tendo aí influência entre as duas variáveis. E nossa última ferramenta, né, é o diagrama de causa e efeito, né, também conhecido como diagrama espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. É um gráfico, né, tabular que ele serve, né, para listar e analisar as causas em potencial de um determinado problema. Então isso aqui novamente, pessoal, isso aqui ele serve para a indústria metalmecânica, serve aí para a qualidade, mas também serve para o nosso dia a dia, né? A gente pode fazer aí, ó, eu estou tendo um problema, né? Poxa, tendo um problema aí e específico, né? E, então eu vou procurar, né? Saber, poxa, mas peraí, o que está acontecendo? Será que... Aí eu vou citando, né, algumas categorias e eu vou procurando causas, né? Causas em potencial para que eu consiga, né, explicar esse problema, tá bom? Então a gente pode fazer esse diagrama para eu quero estudar os erros de medição que acontecem na medição de um relógio comparador. Eu posso fazer um diagrama, né, de causa e efeito e conseguir, né, obter informações, tá bom? Então, ele não é uma ferramenta estatística, né, como os anos anteriores, né, mas basicamente, né, consiste de um tronco central que leva a um problema, né? Então, aqui nós temos um exemplo mais real, né, um exemplo mais concreto, né? Então, o problema aqui é o nosso produto, ele está com defeito. Então nós vamos agora procurar saber, poxa, mas por que esse produto, por que essas nossas peças estão sendo fabricadas com defeito? Então, poxa, a mão de obra, né? Pode ser da mão de obra, né? Então, será que é a falta de treinamento? Pode ser, ó, a imprudência na execução, os materiais, né? Os materiais estão com especificações incorretas, a quantidade está incorreta, as nossas máquinas não estão dando conta, né, de trabalhar, né? Elas estão precisando de manutenção, estou tendo paradas excessivas, né? Eu estou tendo aí um layout ruim, né? Vamos falar de layout, né? Lá na disciplina de fabricação assistida por computador, né? Na parte 3, vamos falar um pouco de layout. Falta de organização, má calibração, ó, má calibração do meu instrumento, né, do meu equipamento, má avaliação dos indicadores, o meu método, né, o meu operador, ele está fazendo medições, ou então o operador, né, da máquina, ele não tem qualificação para fazer ali aquela operação, tá bom? Falta de controle de qualidade, né? Eu não estou querendo investir, né, ali na qualidade, né? Então os custos da não qualidade, né, vão lá em cima, né? Procedimento não documentado. Então nós fomos seguindo, né, aí várias causas em potencial para a gente poder analisar e depois a gente tirar decisões, né? Poxa, será que está acontecendo aqui? Será que é isso aqui? Será que e a gente tentar atacar, né, e fazer correções. Então, o controle estatístico do processo, essas ferramentas que eu mostrei para vocês, elas servem para isso. Para a gente dar uma olhada no processo, entender como é que ele está acontecendo, e se esse processo ele estiver fora de controle, a gente vai fazer ações corretivas para que ele consiga, né, ter aquela estabilidade que eu mostrei no slide inicial,
e, de preferência, que a gente consiga, né, fazer com que esse processo seja capaz. Então vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, sobre a visão moderna do controle de qualidade. Tradicionalmente, o controle de qualidade ele envolvia apenas a inspeção, né? Tradicionalmente, ele acontecia lá no final. Falamos um pouco sobre o posicionamento do controle de qualidade, né? Ele ficava lá no final da cadeia de manufatura e se as peças tivessem ruim, né? A gente teria que retrabalhar elas ou então mandar embora, né? Refugar, né? A gente ia perder, né, as peças, né? Então, em muitas fábricas, né, o único departamento responsável por esse controle de qualidade era o departamento de inspeção. Então, esse é o conceito tradicional. Só que hoje nós temos uma visão mais moderna do controle de qualidade. Nós vamos passar aqui rapidamente e a gente vai entender como é que ele funciona. Então, hoje, né, um conceito muito forte da indústria é esse conceito de alta qualidade, né? Fala-se muito hoje de engenharia de qualidade, né? Gerenciamento de qualidade total, né? E outras ferramentas, né, para alcançar, né, Seis Sigma, alcançar essa qualidade. Que ela basicamente é uma combinação entre um bom gerenciamento e uma boa tecnologia, né? Então esses dois fatores eles são integrados no sistema de qualidade efetivo para que a organização consiga ter, né, ali essa alta qualidade, né? Então o fator de gerenciamento ele é capturado no termo que nós vamos falar daqui a pouco, que é o gerenciamento da qualidade total, que em português a gente chama a sigla é GQT, tá bom? E a tecnologia nós já vimos, né? Tanto as ferramentas do CEP quanto, né, as nossas tecnologias de inspeção, né? Nós até falamos algumas tecnologias modernas na nossa última aula sobre medição sem contato, tá bom? São tecnologias que elas vão ser utilizadas para a gente conseguir alcançar esse alto padrão, né, de qualidade que é a visão moderna hoje do controle de qualidade. Então, o gerenciamento da qualidade total, que é o GQT, que na sigla em inglês é TQM, aí na foto aí do lado, né, na figurinha do lado, ela é uma abordagem, né, que ela casa muito bem com essa visão moderna, né, o gerenciamento dessa qualidade total. Então, nós vamos ter a busca de três objetivos, né. Primeiro é a satisfação do cliente, o foco, né, na satisfação do cliente. O cliente ele tem que estar ele tem, né, que ter, né, ele tem, né, que ter uma experiência agradável, né, e satisfatória com o nosso produto. O segundo é a melhoria contínua, né? Nós vamos falar isso também lá em fabricação assistida a computador, quando eu falar lá sobre produção Lean, a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos de melhoria contínua, tá bom? E também nós temos aqui a envolver toda a força de trabalho, desde, né, a alta gerência da nossa fábrica até o operador. Então nós vamos implantar a filosofia de qualidade em todos os setores da cadeia de manufatura. E a gente vai ver que não só na nossa fábrica, até fora da nossa fábrica, né? Porque para que nós tenhamos esse alto padrão de qualidade, nós temos que garantir que o nosso fornecedor também tenha um alto padrão de qualidade, porque não adianta, né? Não adianta nós termos aqui um alto padrão e o meu fornecedor me trazer, né, ali uma matéria-prima, né, que tem uma baixa qualidade, tá certo? Então nós vamos difundir esses princípios, essas filosofias da qualidade total para todo o escopo da cadeia de manufatura, extrapolando até as paredes da nossa fábrica, tá certo? Indo para os nossos fornecedores, buscando a satisfação total do nosso cliente, melhorando de forma contínua. Então, os fatores que refletem essa visão moderna, a gente vai ver aqui alguns, né? O primeiro, já falei aqui, né? É o foco da qualidade e a satisfação do cliente. Então, se o foco da qualidade é a satisfação do meu cliente, meus produtos eles vão ser projetados, eles vão ser fabricados, eles vão ser manufaturados, né? Manufatura é um sinônimo, né, de fabricação, buscando esse princípio, né, esse requisito, né? Então, as características do produto, desde a sua concepção, lá no setor de projetos, né, até a sua fabricação sem defeitos, né, visa, né, a satisfação do meu cliente, tá bom? Então, nós vamos buscar, né, métodos de fabricação, métodos de medição, para garantir, né? Lembrem lá que nós falamos do custo da não qualidade, né? Então, eu economizo na qualidade, beleza, é uma economia. A empresa tem que lucrar, tem que ganhar dinheiro. Porém, eu corro um risco também. Eu corro um risco de ter uma abordagem relaxada
e o meu cliente, né, ele ter peças que não são adequadas. Se eu investir muito em qualidade, eu vou ter um ganho em relação a isso, mas em compensação eu vou ter, né, que colocar, né, esse custo da qualidade também aí no meu produto, né? Então eu posso também pode não ser tão viável, né? Então nós temos ali um equilíbrio, né? O aspecto técnico, ele tem que ser equilibrado com o aspecto econômico, tá bom? Outro princípio também que reflete essa visão moderna é a definição de clientes internos e clientes externos, né? Então, voltando aqui, né, para a concepção tradicional. Para a concepção tradicional, nós tínhamos que o cliente externo são aqueles que compram, nossos clientes que compram na nossa empresa e pronto. E nós somos, né, aqui a empresa, nós fabricamos, né, roupas, né, fabricamos roupas e nosso cliente vai comprar nossas roupas. Beleza. Só que o que acontece? Agora nós temos uma visão de clientes internos e clientes externos, né? Então, o cliente externo continua sendo esse, né? Aqueles que compram na nossa empresa. Só que nós somos seus clientes internos. Então, cada departamento ele vai ser como se ele estivesse servindo o departamento posterior, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo da metal mecânica, né? Então, nós temos uma fábrica e nós fomos fabricar engrenagens, né? Então nós compramos, né, barras, né, de metal, nós vamos conformar essas barras, depois nós vamos usinar essas barras, depois nós vamos fazer o tratamento térmico dessas engrenagens, né, fabricadas. Então o meu fornecedor ele fornece a matéria-prima para o meu setor ali de conformação mecânica. Então, a conformação mecânica é o cliente, né, do meu fornecedor. Só que lá no meu setor de usinagem, lá na oficina mecânica, nós recebemos essas peças que foram conformadas, foram forjadas, né? Então, o departamento a oficina mecânica, ela é o cliente do setor de conformação mecânica. E depois que as engrenagens foram fabricadas na oficina, elas vão seguir para o setor de tratamento térmico. Então, lá no tratamento térmico, eles vão ser o meu cliente aqui da oficina. Então, na cadeia de manufatura, cada departamento ou setor posterior ele é como se fosse o cliente do anterior. Então, isso faz com que, se eu pensar agora que, poxa, eu estou aqui na oficina, então se o meu cliente agora ele é o departamento de tratamento térmico, então eu vou agora me preocupar com a qualidade. Então eu vou agora dar o melhor produto para os meus colegas, né, ali do setor de tratamento térmico, tá bom? Então nós temos esse conceito que nada mais é do que a implementação dessa difusão, né, do controle de qualidade, né, difuso, né, para toda a cadeia de manufatura. Então, as metas da qualidade elas são definidas nos níveis mais altos da organização de uma empresa, né? E não pelo setor de manufatura. Então, o setor de manufatura são ali os setores que trabalham com a fabricação em si, né? Diretamente, né? Então, essas metas de qualidade, já que eu estou preocupado com a satisfação do meu cliente, a concorrência está muito grande aí fora, nós precisamos melhorar continuamente. Então, nós vamos ter também como terceiro pilar aí do GQT, o gerenciamento da qualidade total, é que a alta organização da empresa, né, os gerentes, eles vão estar preocupados com a qualidade. E não apenas, né, os colaboradores ali do chão de fábrica, tá bom? Então, por meio de metas definidas, né, de medidas tomadas e exemplos estabelecidos, a alta administração, ela vai determinar, né, ela vai implantar o conceito, a filosofia de qualidade para toda a empresa. E isso gera, né, esse próximo tópico aí, que o controle de qualidade ele é difuso na organização. Ele estende desde o topo para todos os níveis da minha empresa. Diferentemente lá da visão tradicional. Na visão tradicional, não era preocupação minha. Poxa, eu sou engenheiro de fabricação, não estou nem aí para inspeção. Problema do pessoal lá do departamento de inspeção. Eu trabalho aqui no controle de qualidade. Então beleza, eu estou preocupado aqui com a qualidade. Tradicionalmente era assim, agora não, né? Essa busca por qualidade, ela é implantada em todos os setores, como eu falei para vocês. E isso faz com que, lá na fabricação, na conformação mecânica, na usinagem, no tratamento térmico, todos os setores eles vão estar preocupados com a qualidade. E eles vão, né, fazer com que os nossos produtos eles tenham aí uma qualidade, né,
que foi a definida ali pela mais alta administração, organização da nossa empresa. Então, na manufatura, inspecionar o produto, né, após ele ter sido feito, não é suficiente. Então, tradicionalmente era feito assim, né? A gente fabricava a peça e lá no final a gente via. O posicionamento do controle de qualidade era feito lá no final, tá bom? Então agora não. Agora a visão moderna é que os trabalhadores de produção, eles vão também se preocupar, né? Eles vão também inspecionar o próprio trabalho. E não colocar todo o trabalho por outro departamento de inspeção, tá bom? Então, isso faz total sentido, né? Porque um operador de um torno, de um centro de usinagem, um operador de um centro de usinagem CNC, ele já está fabricando a peça, ele já tem, né? Ele consegue ter ali uma noção, né? Uma ideia do que está acontecendo. Ele consegue, levando em consideração que ele agora ele está fabricando para o cliente interno, que é o próximo departamento, ele vai incorporar já o conceito de qualidade, né, e ele vai conseguir inspecionar ali o próprio trabalho. E isso, como eu falei para vocês, essa difusão ela se estende até para fora da organização, né? Porque, como eu falei para vocês, se eu quero ter um índice alto de satisfação do meu cliente, a qualidade do meu produto, o cliente satisfeito é o que eu quero. Se eu busco uma melhoria contínua e essa melhoria ela parte dos mais altos níveis da organização, faz total sentido que os meus fornecedores eles também vão ter que incorporar essa filosofia da qualidade total, tá bom? Porque não faz sentido, né? A gente ter todo um aparato na nossa fábrica, na nossa empresa, mas a gente ter né, um fornecedor que nos dá né, ali uma matéria-prima que tem uma baixa qualidade, tá bom? Então nós vamos desenvolver uma relação mais próxima dos nossos fornecedores para a gente poder alcançar o nosso objetivo. E né, outro conceito né, que nós vamos falar mais lá em fabricação assistida por computador é que a alta qualidade do produto é um processo de melhoria contínua, né? Então é uma busca sem fim, né? É um conceito japonês, né? Que está envolvido ali com o controle de qualidade também. E então nós temos aí uma busca contínua, né, para projetar melhores produtos, né, manufaturados de um modo melhor, com um preço melhor, com uma qualidade melhor, para a gente poder se destacar aí no nosso mercado, né, e a gente conseguir se manter como empresa, tá bom? Então são conceitos, são filosofias que elas estão sendo implementadas né, em grandes empresas, né, hoje, né, que vão refletir esse conceito mais moderno, né, de controle de qualidade. Então nós falamos sobre gerenciamento de controle de qualidade. Então, vocês viram aí que são questões de gerência do controle de qualidade. Só que nós temos também, pessoal, que a tecnologia e essa visão moderna do CQT, ela envolve também, dessa visão moderna do controle de qualidade, envolve o gerenciamento, mas também as tecnologias de controle de qualidade. Novas tecnologias, para que eu consiga ter uma alta qualidade, né? Então, tecnologias modernas que a gente até falou, várias delas aqui durante o nosso curso, né? Então, essas tecnologias modernas, elas vão incluir a engenharia de qualidade, o desdobramento da função de qualidade e também alguns novas tecnologias, que eu vou falar já para vocês, relacionadas, né? A inspeção 100% automatizada, inspeção online, relacionado também ao projeto, né, que nós tínhamos, né, que desde o projeto do produto nós vamos estar preocupados com a qualidade. Nós falamos, inclusive, lá quando nós falamos sobre inspeção manual e inspeção automatizada, né, então nós tínhamos lá aqui as vantagens da inspeção manual, as limitações também, as vantagens da inspeção automatizada, as limitações. Então, hoje, uma tecnologia que nós podemos colocar aí como tecnologias modernas também para o controle de qualidade, nós temos a inspeção 100% automatizada, a inspeção online, né, que é aquela inspeção que é feita, né? Lembram que eu falei para vocês da visão da máquina, né? Ela é feita online. Máquinas de medir por coordenadas, né? Nós falamos na nossa última aula. Sensores sem contato, nós falamos também, né? Sobre medição sem contato, né? Visão de máquina para inspeção. Então eu coloquei aqui algumas tecnologias, né? Que são novas, né, que eles vão auxiliar aí no controle de qualidade, né? Eu coloquei aqui, ó, um sistema, né, o WAVE da Mitutoyo, que é um instrumento de medição que ele consegue, né, fazer as leituras, né, um instrumento digital, e ele já manda, né, por Bluetooth. Eu coloquei aqui o símbolo do Wi-Fi, né, mas Bluetooth, né, e ele manda, né,
esses sinais, né, para um software dedicado, agilizando ali o meu controle de qualidade, né? Softwares que já vão atrapalhar, né, que é um software da Midutoi também, que ele é um software que ele trabalha com controle estatístico do processo. Então nós conseguimos subir todas essas medições aqui e ele já faz, né, anotem aqui o gráfico de controle, o histograma, tá aqui os histogramas, né, com gráfico de controle, os valores aqui medidos, né, e a gente consegue ter aí um gerenciamento um controle desse processo, né, máquinas de medir por coordenadas, né, que são máquinas aí que vão fazer medição com contato, né, micrômetros a laser, por varredura a laser, né? máquinas de visão, né? Que também são tecnologias novas, medições sem contato, né? Aqui, medição por contato, né? Máquinas de medir por coordenadas, projetor de perfis, né? Então são tecnologias que estão aí, que estão sendo trabalhadas, estão à disposição, né? Nossa, e vão ser úteis aí para a gente fazer o controle de qualidade, né? Pensando aí na concepção moderna, nós vamos também buscar aí tecnologias modernas também para fazer esse controle de qualidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Então, beleza, pessoal. Então, vamos lá. Vamos fechar, então, aqui o nosso curso de controle de qualidade, falando aqui sobre... Vou voltar aqui. Falando sobre o padrão ISO, né? ISO 9000, né? Então, um curso sobre o controle de qualidade ele nos daria completo, né? Sem mencionar o principal padrão do assunto, né? Que é o ISO 9000. É um conjunto de padrões internacionais de qualidade, né? Que são desenvolvidos pela Organização Internacional para Padronização. Então, o ISO 9000 ele estabelece o padrão, né, para sistemas e procedimentos utilizados por uma empresa que vão afetar a qualidade dos produtos, né? Então, são normas, né, internacionais. Aqui no Brasil, elas são, né, publicadas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a NBR ISO 9000 de 2015, a NBR ISO 9001, né, de 2015, e a ISO 9004, né, de 2019, né? Então, são um conjunto de normas que vão incluir, né, o glossário, né, de termos técnicos, diretrizes, né, para escolher, né, padrões e modelos para sistemas de qualidade, né? Então, aqui no Brasil, né, como eu falei para vocês, nós temos essa série de normas, né, a BNT ISO, NBR ISO 9000. Então, nós temos a ISO 9000 de 2015, né, que o título dela é esse aqui, ó, Sistemas de Gestão de Qualidade, Fundamentos e Vocabulários, né? Então, nessa norma aqui, vocês podem... se vocês colocarem na internet esse nome aqui dela, vocês vão achar aí uma cópia em PDF, né, ilegal, né? Mas lá no catálogo da BNT, ele tem aqui a norma certinha, né, com as informações, tá bom, para comprar, tá certo? Então essa norma aqui ela vai descrever, né, os conceitos fundamentais e vai trazer aí alguns princípios de gestão da qualidade. A norma a BNT NBR ISO 9001, também de 2015, ela vai ter, né, o nome de Sistemas de Gestão da Qualidade e Requisitos, né? Então, ela vai trazer especificações e requisitos para implantar um sistema de gestão de qualidade numa organização, tá certo? Aqui nós temos ela no catálogo, né, da BNT, e a ISO NBR, a BNT NBR ISO 9004, né, de 2019, gestão da qualidade, né, qualidade de uma organização, orientações, né, para alcançar o sucesso sustentado, né? Então, prover diretrizes, né, para elevar a capacidade de uma organização, pensando, né, aí no conceito de melhoria contínua, alcançar o sucesso sustentado, né? Está aqui também o link dela no catálogo da BNT. Então, não existe certificação, né, para 9000, né, e para 9004, né, mas existe para 9001, tá bom? Então, são normas que eles vão estabelecer. Geralmente, quando nós falamos em empresas, né, nós vamos buscar, né, isso aí dá para nós aí esse selo aí da ISO, né, dá aí uma credibilidade, né, para a empresa, e é importante a gente finalizar, né, conhecendo que essas normas existem, né, e elas são importantes aí no escopo industrial, né, falando em termos de controle de qualidade, gestão de qualidade, né.